No vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas e macetes sobre reagente limitante e reagente em excesso. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes sobre uma habilidade que faz parte da estequiometria, tá? E essa habilidade ela é chamada de reagente limitante e reagente em excesso, tá bom? Mas antes das dicas, a primeira coisa que você precisa entender é o que é o reagente limitante e o que é o reagente em excesso, tá bom? E para te ajudar a entender isso, vamos pegar a ideia da fabricação do bolo, da receita do bolo. Vamos pegar por aí para você ver que esse negócio é muito fácil, tá bom? Ó, quando a gente vai fazer bolo, tá? A gente usa ovos. Eu não sei a receita toda, tá? Mas eu sei que a gente usa também farinha de trigo, tá? Tem outros ingredientes e isso daqui vai gerar pra gente o bolo. Ó, perceba que não é que é uma reação química, tá vendo? Que é um fenômeno químico fabricar um bolo, tá vendo aí? A reação química. Agora vamos colocar as quantidades, tá? Para a gente fazer um bolo, a gente precisa de 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, tem uns outros ingredientes e você vai gerar um bolo, tá bom? Agora, se a sua intenção for fazer 2 bolos, você vai precisar dobrar todos os outros componentes da receita. Concorda comigo? Então você vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, certo? E você vai precisar de 6 ovos. Tá bom? Agora vamos supor que você não sabia dessa informação e você colocou aqui, ó, 8 ovos. Era para ser 6. Concorda? Então veja só. Perceba que esta quantidade daqui está a mais do que o que deveria estar. Tá certo? Então, esse cara daqui que tem demais, a gente chama ele de reagente, certo? Em excesso. Agora, por que reagente? Tá? Porque tudo que está antes dessa setinha daqui, a gente chama de reagente, lembra? Então, o ovo é um reagente, a farinha de trigo é um reagente e o bolo é o nosso produto, tá? Então, como tem quantidade a mais de ovo, a gente diz assim, ó, esse aqui é um reagente que está em excesso, tem demais. E esse daqui é o reagente que está limitando a formulação do bolo, tá? Aí esse cara aqui, a gente chama ele de reagente limitante, porque ele está limitando a receita. É ele que está dizendo, ó, se eu vou usar 4, você só pode usar 6. Ele está limitando essa quantidade. Então, gente, é exatamente isso que vai acontecer nas questões do cálculo estequiométrico, tá bom? Agora, qual é a melhor dica que eu posso dar para você? A primeira é você fazer uma boa leitura, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui com você, interpretar direitinho, bem mastigadinho, esse exemplo aqui que eu vou lhe mostrar, tá certo? Ó, o exemplo me diz assim, que massa de água será formada quando reagimos 8 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio, segundo a reação. Pronto. A primeira habilidade que você precisa lembrar, antes de tudo, é você olhar se a reação está balanceada. Tá bom? Então, vamos lá verificar se ela está balanceada. Ó, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui também eu tenho 2 hidrogênios. O hidrogênio está balanceado. O oxigênio, aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1. Tá vendo? Então, vamos colocar 2 aqui. Aí faz 2 oxigênios, ó. 2 oxigênios. Só que quando eu botei o número aqui, eu desmanchei quem? O H, o hidrogênio. Então, agora eu tenho 4H. Eu boto 2 aqui na frente. 2 vezes 2,
4. Pronto, agora a reação está balanceada. Veja só, você vai ler o texto e vai procurar duas coisas. Quem ele deu a quantidade e quem ele perguntou pela quantidade. Então perceba que ele já começa fazendo uma pergunta. Ó. Que massa de água, tá vendo? Ele já veio com uma pergunta para a gente. Então a gente vai usar a água. Será formada quando reagimos 8 gramas de gás hidrogênio, tá vendo? Falou do gás hidrogênio, vamos usar também. E 16 gramas do gás oxigênio, tá vendo? Então a gente vai usar no cálculo estequiométrico a água, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Segunda reação. Pronto. Verifique se há reagente em excesso e determine sua massa. Vamos lá, vamos primeiro devagarzinho. Veja só, vamos fazer uma fração aqui. Ó, vamos começar por aqui, que é massa de água. Então, ele falou da água, você vai pegar esse número daqui. Esse número, a unidade de medida dele é mol. Aí a gente faz assim, ó, 2 mol sobre x. O número o numerador dessa fração vem daqui, ó. E o número que está no denominador vem do texto. Como ele está me fazendo uma pergunta, por isso que eu botei x. Tá certo? Pronto. Quando reagimos 8 gramas de gás hidrogênio. O gás hidrogênio é esse primeiro aqui, ó, o H2. Aí você faz a mesma coisa, ó, 2 mol sobre... Aí você bota a quantidade, 8 gramas. De novo, o número de cima vem do texto, o número de cima vem da reação, o número de baixo vem do texto, tá? Quando não tem nada é 1, viu? Ó, 16 gramas de oxigênio. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1 mol sobre 16 gramas. Pronto. Montei as fraçõezinhas, tá certo? Aí vem a seguinte pergunta. Qual dessas duas frações eu vou usar para descobrir a massa de água? Aí é onde entra o tal do reagente limitante e reagente em excesso. Veja só. Perceba que ele deu a quantidade do H2, que é um reagente, e deu também a quantidade do O2, que também é outro reagente. Pronto. Toda vez que ele dá a quantidade de mais de um dos reagentes, você precisa verificar se há reagente em excesso ou não. Quem é o limitante ou não. Porque o limitante é o que a gente faz a operação da estequiometria. É com o limitante, não é com quem está em excesso. Lembra da história do bolo? Pronto. Então, esse é o detalhe aqui, ó. Quando é que eu sei que eu vou fazer isso ou não? Quando ele der quantidades dos reagentes, de mais de um dos reagentes. Aí você vai fazer esse negócio. Tá bom? Pronto. Agora deixa eu sair daqui, deixa eu para um espacinho maior, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Vamos para aqui, peraí, vamos... Pronto. Vamos lá. Ó, o que é que você vai fazer agora? Primeiro, vamos lá no texto. Ele está falando assim, que massa de água. Então, ele quer que a resposta seja massa. Então, perceba que aqui tem mol, ó, mol, grama é massa. Então, não dá. Tem que deixar todo mundo igual. Como ele quer massa, a gente vai transformar tudo para virar massa. Tá bem? Vamos lá. Então, para transformar de mol para massa, você vai precisar achar a massa molar de todo mundo. Porque aqui tem mol, ó. Aqui tem mol, aqui tem mol. Então, vai precisar achar a massa molar de todos eles aqui. Tá? Então, vamos lá. Massa molar do H2. 2 vezes o valor do H. Aí, ele deu para a gente aqui, ó. O H vale 1, o O vale 16. Tá vendo? Então, 2 vezes 1, isso aqui vai dar 2 gramas. 2 gramas por mol. Cada mol vale 2 gramas. Pronto, achei a massa molar. Massa molar do O2. O O vale 16. 2 vezes o valor do O, que é 16, que dá 32 gramas por mol. A massa molar da água. 2 vezes o H, que é 1, mais 1 vez o O, que é 16. Aí, ó, 2 mais 16 é igual a 18 gramas por mol. Pronto, agora vamos transformar. Gente, cada mol
vale 2 gramas. Aqui tem 2 mols, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Não multiplica agora, multiplica depois, tá? Ó, 2 vezes 2. Esse 2 daqui é esse 2 aqui, tá? O outro 2 é a massa molar aqui do cara, ó, do gás hidrogênio. Pronto. Vou deixar assim. Sobre 8 gramas. Tá bom? Pronto. O mol é a massa molar. A massa molar do O2 deu 32. Aí a gente coloca aqui 32 gramas sobre 16. Tá bom? Pronto. Aí, ó, o que eu vou fazer? Aí agora vem um macete bem legal que vale a pena você anotar aí no seu post-it. Como é que eu descubro quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso? Você vai fazer assim. Você vai dividir o número de baixo pelo número de cima. Só isso. Agora, qual é o objetivo de fazer essa divisão? Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar um valor, um número. O maior número que aparecer da divisão vai ser o reagente em excesso. Olha aí que dica legal. Já vale um joinha aí e a sua inscrição no nosso canal. Ó, dividindo aqui é 4, né? 8 dividido por 4 dá 2. E dividindo 16 por 32 dá 0,5. Né? Quando você fizer essa divisão aqui, vai dar 0,5. Tá? Vou fazer assim. Só para ficar mais bonitinho. Então isso aqui vai dar 0,5 essa divisão. Vou fazer assim. Só para você entender melhor depois que você for tirar um print da tela. O maior número que você descobriu nessa divisão é o nosso reagente em excesso. Então, o gás hidrogênio está em excesso. Não era para ser 8 gramas. Era para ser um número menor. Tá bom? E esse daqui que deu 0,5 é o nosso reagente limitante. Tá vendo aí que legal? Como é fácil. Tá bom? Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente não descobriu que é o oxigênio, o O2, o reagente limitante? Então, a gente vai fazer a operação da estequiometria. A gente vai usar essa fração com essa daqui para descobrir a massa de água que ele está pedindo lá no texto. Tá vendo aí que é simples? Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Vamos dividir aqui. Ó, vou fazer tudo de novo, tá? 1 mol sobre 16 gramas. Essa aqui é a fração do gás oxigênio. E a gente tem a fração da água também. Pronto. Aí é 2 mol sobre x. Aí transforma tudo para grama porque ele quer a resposta em grama. 1 mol é a massa molar. Então, 32 gramas. 1 mol é 32 dividido por 16. E aqui, ó, 2 vezes, igual aquele macete, tá vendo? 2 vezes a massa molar da água, que é 18. Pronto. Sobre x. Aí perceba que tem uma relação matemática aqui. Tá vendo? Ó, para esse número virar esse, basta você dividir 32 por 2. Então, para esse virar esse, você vai dividir esse número por 2. E dividir por 2, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode simplificar esse 2 com esse 2 e fica só o 18, tá vendo? X é igual a 18 gramas de H2O, que é a água. Pronto, essa é a primeira resposta, tá bom? Só que ele está pedindo outra coisa. Verifique se há reagente em excesso, já fiz isso e tem. E determine sua massa, a massa que está em excesso, tá? Então, vamos lá. Vamos separar aqui também e vamos descobrir a massa que está em excesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e vou igualar com essa daqui, tá? Eu vou repetir aqui, ó, do mesmo jeito, ó. 2 mols, tá? 2 mol sobre 8 e 1 mol sobre 16.
Pronto. Vamos transformar tudo para grama. 1 mol de água ou 1 mol de gás hidrogênio. Isso aqui é gás hidrogênio, tá? Tá aqui em cima. E aqui é o O2. Pronto. 1 mol de gás hidrogênio vale 2. Aí eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 2. Tá bom? Pronto. No lugar desse 8, eu vou colocar um X. Tá certo? A gente vai descobrir a quantidade que deveria ser, porque não é 8. É uma quantidade menor do que 8, você vai ver. Ó, 1 mol de gás hidrogênio é 32 e aqui é 16. Ó que legal, outra relação matemática. Para esse virar esse, você divide por 2. Então, para esse virar esse, você também divide por 2. E o que é que a gente vai fazer? Ó, mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Simplificar esse 2 com esse 2, sobra só esse 2 aqui. Pronto, essa daqui é a massa que deveria estar no lugar desse 8. Tá vendo? Então, se ele botou 8 e era para ter 2, quanto é a massa em excesso? Tá? A massa em excesso é de 6 gramas. Então, vou colocar aqui nesse espacinho aqui, ó. Ó, está em excesso. Está em excesso 6 gramas de H2 gasoso. Tranquilo, né? Dá um trabalhinho, mas depois que você treina bastante, você pega. Ó, tenta refazer essa mesma questão se você olhar para ver se você consegue. Agora, se você quer treinar mais sobre esta habilidade e outras habilidades da estequiometria, eu tenho um mini curso para te oferecer, tá na descrição desse vídeo. Tem a aula, tem dicas, macetes, tem questões respondidas sobre grau de pureza, rendimento, reações consecutivas, esse negócio aqui, reagente limitante, reagente em excesso, tá tudo lá, tá completo. Dá uma olhadinha se faz sentido para você adquirir, porque eu quero fazer parte da sua aprovação de qualquer jeito, tá bom? Gente, se você conseguiu entender, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, para esse pequeno canal aqui se tornar cada vez maior, tá bom? Eu fico por aqui, obrigado pela atenção dispensada.